Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 5 ações que eu estou comprando com muita força aqui na carteira do canal. Eu realizei uma grande aposta nessas ações. Eu investi mais de 100 mil reais, isso mesmo que vocês ouviram. E essas 5 ações poderiam disparar na bolsa e pagar excelentes dividendos, por isso que eu estou comprando agressivamente. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Antes da gente falar dessas ações, perceba que a carteira do canal vem disparando, tá? Subindo aí 13% e a rentabilidade total já supera aí mais de 40%. Quando a gente pega essa carteira aqui onde eu invisto 100% do meu capital na parte de ações, perceba aqui ó, que eu invisto 100% em ações, eu não tenho outra espécie de ativos, nem fundos imobiliários, nem criptomoeda, nem renda fixa, nada pessoal, apenas ações de boas empresas. Perceba que essa minha estratégia foi muito vencedora. No longuíssimo prazo, claro que aqui não está totalmente atualizado, porque eu acabei realizando ali alguns novos aportes, perceba que a carteira aí subiu 188% de rentabilidade nesses últimos tempos, que dá mais de 30% ao ano de forma composta. Então foi sim uma rentabilidade muito acima da média. E para você conseguir uma rentabilidade dessa, precisa de disciplina, paciência e estudar, pessoal. Não tem jeito, tá? Porque para você conseguir rentabilidades maiores, o volume de estudos que você vai precisar ter vai ser bem mais elevado. E vamos supor que essa carteira fique gerando aqui, ó, num cenário conservador, até porque a gente não quer ser muito otimista, né, pessoal? Porque, pensa bem, é sempre bom você colocar conservadorismo, porque se vier um otimismo, vai ser bom, você vai ficar feliz. E se não vier, já estava pelo menos ali dentro das suas estimativas. Vamos supor que essa carteira gere 21% ao ano na média para os próximos 10 anos e que eu faça um aporte aqui simulatório na faixa de 2 mil. Isso aqui é apenas ali simulação, lógico, tá? Vamos fazer dois cenários. Perceba que daqui a 10 anos eu poderia ter 2,3 milhão de reais. Supondo que eu não aportasse nada, apenas deixasse os juros da carteira rendendo para os próximos 10 anos, eu já acumularia um patrimônio de 1,5 milhão. Então perceba que no pior do cenário possível, meu patrimônio já cresce sozinho, tá? Vamos supor aí de que se eu não quisesse mais investir, mesmo assim a minha carteira, colocando no longuíssimo prazo, produziria um crescimento interessante. Em 15 anos já teria o equivalente a 1,9 milhão, numa rentabilidade aqui bem moderada. E ali em 30 anos eu pelo menos atingiria uns 15 milhões, já não dependeria mais de aposentadoria do governo. Então perceba que no pior cenário possível, quando você já atinge ali os seus 100 a 200 mil reais, a sua carteira vai se multiplicando sozinha. É claro que a gente não quer trabalhar nesse cenário, a gente quer aumentar nossa rentabilidade e quer também aumentar nossos aportes para que a gente acelere a nossa independência financeira e não fique dependente de um grande volume de tempo para acabar se aposentando. Porque o que é melhor? Você já querer curtir sua vida daqui a 10 a 8 anos ou só daqui 30 anos, tá? Também não vamos ser aí, a gente pensa a longo prazo, a gente pensa, mas a gente também, pessoal, quer dar uma acelerada no processo, porque senão, né, fica complicado aí a questão. Bom, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação aqui da carteira que eu estou apostando pesado, colocando todo o meu dinheiro, são as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil eu acredito que é uma empresa aí de muita prosperidade no futuro. Sério isso, Pablo? Exatamente, tá? Eu vou citar aqui fatores do porquê. Primeiro, porque ele é uma boa empresa. Perceba que nos últimos 10 anos ele gerou um bom retorno. Se a gente coloca aqui em taxa anual composta, Banco do Brasil gerou, quase 600% de retorno. Vamos arredondar, até porque esse retorno aqui no curto prazo acaba oscilando bastante. Ele deu aí 21% ao ano na média. E desde o Plano Real,
o Banco do Brasil chegou aí a dar mais de 25% ao ano na média, já considerando o reinvestimento dos dividendos, tá? O Banco do Brasil é o banco mais antigo que a gente tem aqui na Bolsa, tá? O primeiro banco a ser listado, inclusive a primeira ação aqui da Bolsa, tem mais de 200 anos. E o Banco do Brasil, pessoal, todo mundo gosta porque ele paga bons dividendos. Mas não é somente isso, claro, o banco paga bons dividendos, é óbvio, mas ele acaba por ser um banco muito barato. Por quê? Porque ele tem uma boa qualidade. Perceba que mesmo com a ciclicidade ali, né, do agronegócio, o Banco do Brasil, ele consegue ostentar um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, pelo menos na faixa de 15% ao ano na perenidade, na perpetuidade. Então, se a gente usar aqui, ó, a velha fórmula de 1 menos payout vezes um ROI de 15%, é saudável você pensar que o lucro líquido do Banco do Brasil lá no longo prazo vai crescer aí a uma taxa de 10,5% ao ano. Então, é razoável você pensar que se o banco pagar um dividendo médio na faixa de 9, somado a uma reaplicação, ele te gera uma rentabilidade anual composta na média de 22,5% ao ano. E hoje eu acho que as ações do Banco do Brasil estão muito descontadas. Perceba que está bem abaixo do valor patrimonial, apenas para ele regredir para o valor patrimonial, a ação do banco já precisaria subir pelo menos ali uns 30% na cotação. Está bem abaixo do preço justo, porque se a gente pegar aqui, ó, o preço-lucro projetado de Banco do Brasil para este ano, ele está por basicamente ali, ó, 149 bi dividido por 26, ele está por 5,7 vezes lucro. A média do Banco do Brasil em mercados eufóricos é custar ali 12 vezes, tá? Mas geralmente o mercado esquece que o banco é estatal e paga múltiplo mais altos. Então a gente teria aí um potencial de valorização de mais de 100% nas cotações das ações, fora que o dividendo também pode ser interessante. Então, tanto estou me aproveitando desse potencial de ganho de capital e também de uma boa renda passiva que o Banco do Brasil pode me proporcionar. E hoje o Banco do Brasil é a minha maior aposta aqui na carteira do canal. Perceba que eu tenho 44% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Segunda empresa que eu estou apostando pesado, acreditando também para longo prazo, são as ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú, eu tenho a mesma lógica do Banco do Brasil. Eu tanto olho para a valorização de dividendos, porém com nuances importantes, tá? Porque o Itaú, ele não é cíclico, então eu vou aceitar pagar um pouco mais caro. Por exemplo, enquanto o Banco do Brasil ele é precificado por um PL de 5 a 6 vezes, o Itaú ele é precificado de 9 a 10 vezes, ele é precificado mais caro, mas isso aqui tem justificativa, tá? Tanto ele negocia com PVP mais alto e também um PL mais elevado. Por quê? Porque ele tem mais qualidade, ele é um banco menos cíclico do que o Banco do Brasil. Na verdade, ele não tem ciclicidade nenhuma, tá? Porque a carteira de crédito do Itaú é muito focado para alta renda, para corporate. Então ele não tem esses ciclos de inadimplência que o Banco do Brasil acaba tendo por ter alta exposição no crédito agrícola aqui no país. Consequentemente, você pode supor que o lucro do Itaú acaba sendo muito mais perene, não é à toa que quando você considera que o Itaú no longuíssimo prazo, olha como o lucro dele cresce em escadinha, tá? Ano a ano, o lucro líquido do Itaú cresce pouco a pouco. Agora, olha a montanha-russa que é o Banco do Brasil. É um bom banco, mas ele é cíclico, tá? A gente tem que assumir a realidade. Então, consequentemente, eles estão baratos, porém com diferenças. O Itaú, ele está, claro, menos barato do que o Banco do Brasil, mas está descontado. Por quê? Quando eu pego aqui, ó, basicamente o valor de mercado do Itaú, basicamente o lucro projetivo para este ano é de 53 bilhões. Hoje o banco vale 484 bi na bolsa. Se eu dividir isso aqui, né, por um lucro na faixa de 53 bilhões, temos uma relação preço-lucro de 9,13 vezes. Então o Itaú estaria muito barato, porque se a média dele é 13, a ação precisaria se valorizar pelo menos uns 44% para chegar no seu preço relativamente justo, pelo menos com a média histórica, porque para ele ficar caro mesmo, só apenas ali acima da média. O Itaú em mercados de bull market já chegou a ser precificado na faixa de 15 a 16 vezes lucro. Então hoje a gente teria ali um potencial nas ações, caso o Itaú fosse precificado por um múltiplo caro, de 66% na cotação. Perceba que ele vai se valorizar menos que o Banco do Brasil, mas ele vai se valorizar com qualidade, sem ciclicidade. Então é justificável pagar um preço um pouquinho mais alto. E ele vai pagar um bom dividendo, pelo menos ali de 7 a 8% ao ano, fora o extraordinário que ele acaba pagando aí de maneira anual, porque ele está tendo excesso de capital. Então se a gente jogar aqui, ó, 1 menos payout médio do Itaú fica de 50%. Se você coloca um ROI na faixa de 17,5% ao ano, você supõe que o Itaú crescerá uma taxa de 8,79% ao ano na perpetuidade. Então você coloca 9% ao ano, somado com um dividendo de 7 mais uma taxa de reaplicação do provento. Consequentemente, você tem o Itaú podendo te gerar
uns 20% ao ano na média, tá? Lá no longuíssimo prazo. Detalhe que nesses últimos 10 anos o Itaú gerou 700% de retorno, que dá aí mais de 20% ao ano de forma composta quando a gente coloca. Então ele foi sim uma máquina de geração de valor, pessoal. Então, pode falar o que for, o mercado vive falando que o Itaú tá caro, mas ele continua fazendo um bom trabalho e gerando valor para o acionista. E hoje o Itaú representa a minha segunda maior posição. E eu não parei de comprar, tá? Eu pretendo continuar comprando Itaú até que ele atinja aí pelo menos uns 35% da carteira total. Isso, claro, se o preço do banco ficar abaixo de R$50. Porque para mim, acima de R$50 já não fica tão interessante, tá? Eu já prefiro focar em outras empresas, como a BB Seguridade, que eu vejo mais desconto. Mas enquanto ele está abaixo de R$50, eu vou aumentando minha posição tranquilamente, porque eu acho que o banco ainda tem margem para pagar um excelente provento e se valorizar fortemente na cotação. Terceira ação aqui da lista, que eu estou apostando pesado, as ações do BR Partners, pessoal. BR Partners, no caso, é uma small cap, tá? Uma empresa aí mais nichada, subnichada do setor de investimento. Ela tende a se beneficiar bastante com uma desvalorização na taxa Selic. Portanto, o BR Partners hoje está muito barato, podendo pagar um excelente provento. Eu estou mirando o crescimento. Se a gente usa aqui, ó, a velha fórmula do PEG Ratio do Peter Lynch, hoje ela está valendo 10 vezes lucro, pegando o lucro líquido projetado para 2026, já supondo uma queda na taxa Selic pode beneficiar fortemente o BR Partners. Porém, ela cresce a uma taxa de 20%. Hoje tem uma relação PEG Ratio de 0,50. O Lynch falava que abaixo de 1 já seria uma empresa barata. Então, somente para o BR Partners regredir para a média dela, a ação precisaria subir mais ou menos ali uns 100%. E no mercado de altas, small caps tende a subir bem mais que as blue chips, empresas de grande capitalização. Então eu não me surpreenderia em ver BR Partners aí subindo os 200%, tá? Não é otimismo demais. Imagina isso aliado a um bom provento. Se você coloca aqui, ó, 20% ao ano de crescimento com um provento de 8 mais uma taxa de reaplicação, você tem uma empresa podendo te gerar 31% ao ano na média no longuíssimo prazo. Então perceba que small caps podem trazer mais, mas com risco um pouco maior, tá? Então por isso que BR Partners hoje representa a minha terceira maior posição. Hoje eu tenho aí 13% da carteira nas ações do BR Partners. Acho que até R$20 a ação está descontada, principalmente olhando para médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. Quarta ação aqui da lista, que eu sigo comprando com bastante força, e inclusive pretendo continuar comprando as ações da Petrobras. A Petrobras eu acho que está barata, tanto observando para valorização e dividendos. Ela pode continuar pagando de 8 a 9% ao ano. Nos últimos 10 anos a Petro gerou 2.700% de retorno. Pessoal, o retorno da Petrobras nos 10 anos, sabe quanto que dá você conseguir 2.700% de retorno? Isso dá 40% ao ano na média. Então é muita coisa, tá? Petro não gerou pouco retorno não, principalmente para você que pegou ali no governo Dilma, né? Quando a empresa estava com múltiplo bem amassado. Hoje, aparentemente, a Petro também está amassada, negociando com EV sobre EBITDA na faixa de 4. A média dela é negociar numa faixa de 8 a 9. Então apenas para o mercado pagar um EV/EBITDA médio na faixa de 9, supondo aqui, descontando a dívida líquida, você tem uma Petro podendo se valorizar mediante ao valor de mercado atual, pelo menos ali uns 191% na cotação. E se você aliar um provento de 8, vamos supor que Petro, já por ser uma empresa bem madura, se você usar a velha fórmula de 1 menos payout vezes retorno do capital investido, para ela tem que ser ROIC, né? Porque ela acaba tendo dívida. Então a gente vai usar um retorno do capital investido mais aqui perene, de 15% a 14% ao ano. Logo, Petro poderia crescer a uma taxa, se você usar 1 menos payout de 30 e que ela tem um retorno de 17% ao ano, ela pode crescer a uma taxa ali de 11% a 8%. Eu vou jogar 8%, tá? Pra gente não ser tão otimista. Se eu jogar 9, colocar mais um dividendo de 9 e mais uma taxa de reaplicação de 3, Petro poderia tirar 21% ao ano na média. Se tiver esse combo da margem equatorial, esse retorno poderia ser ainda maior. Então você teria tanto valorização como dividendos. É por isso que hoje aqui Petro representa a minha quarta maior posição, 6,8% da carteira do canal. E mesmo hoje a R$36, eu acho que a ação está barata e com bom potencial, olhando para médio e longo prazo. E por fim, a última ação que eu fiz compras interessantes foram as ações da Vale, uma empresa aqui de mineração do Brasil. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Vale do Rio Doce, uma gigante aqui de minério no país. Perceba que nos últimos 10 anos ela deu 1.369% de retorno. Colocando aqui, ó, a taxa equivalente nas ações da Vale, ela deu um retorno que equivale a 30% ao ano na média. E a Vale, pessoal, já vou ser aqui direto e reto, mesmo após a alta da cotação, acho que está barata, porque se a gente usar o EV sobre EBITDA projetivo da Vale, está muito baixo. Pegando aqui, ó,
o valor de firma da empresa, fora que ela tem aí nessa perspectiva de crescimento no mercado indiano na parte de níquel de cobre, minério de ferro, que alto teor de minério de ferro ali, de teor de concentração no minério indiano, que acaba superando o minério de Carajás, que já tem um alto teor ferroso por si só. Então, só esse fator de crescimento você já acaba por ter um combo interessante na Vale. Mas o principal fator é que eu não vou ser otimista, eu tô olhando aqui já pro que ela reporta hoje, até porque o crescimento não é garantido, né? Por mais que seja bem viável. Se você pega o valor de firma, né, e consequentemente divide por um EBITDA na faixa de 80 bilhões por ano, Vale estaria sendo negociado com EV sobre EBITDA de 5. Geralmente empresas desse setor negociam com 9 a 8 vezes. Então, caso Vale lá no futuro seja negociada por 9, você desconta a dívida líquida, vale pelo menos ali na cotação, vale, né, de fato, pelo menos 659 bilhões de valor de mercado. Fica até confuso, porque a empresa se chama Vale, a gente fala que vale no valor de mercado 659 bilhões. Aí você divide isso aqui, ó, por 394, né, que é o valor de mercado atual da ação. Você tem um potencial de valorização de 67%. Então, mesmo hoje Vale subindo para os seus R$87, a ação poderia estar barata, se você está olhando para uma lupa de apreciação nas cotações. Dividendos está barata? Olha, pessoal, supondo que ela contemple, né? Ela paga em geração pelo fluxo de caixa livre. Então, a gente vai dividir isso aqui por 2. Então, consequentemente, né? O fluxo de caixa livre da empresa é de 40 bilhões. Se você coloca um payout de 45%, você pode ter uma Vale te pagando 18 bilhões de dividendos. Você divide isso aqui, ó, pela base acionária da empresa, que fica aqui numa faixa mais ou menos ali, ó, de R$4,54, você tem uma Vale te pagando um dividendo de R$3,96 a R$4 por ação, que nas cotações atuais daria um dividendo aproximado de 4,5%. Na prática ela vai pagar mais, que ela paga extraordinário. Eu acho que vai pagar ali uns 7, 8% ao ano. Então, mesmo após a alta recente, eu acho que Vale sim está barata e com o potencial de decolar na cotação e te pagar um dividendo, principalmente se o preço do minério de ferro ali se apreciar, dado de que grande parte da receita da empresa é minério de ferro. Ela tem crescido na parte de níquel e de cobre. Em particular, a Vale é a última maior posição. Eu não falei da BB Seguridade, mas aí, pessoal, o vídeo ia ficar muito extenso, né? E na verdade já passou aqui de 100 mil, muito, né? Mesmo assim, as que mais eu tô comprando agora é Itaú e, né, Petrobras e BB Seguridade. Na verdade, só tô comprando Itaú. Quando eu atingir minha meta no Itaú, eu pretendo voltar a comprar Petrobras e BB Seguridade. Depois que eu bater essas duas aqui, aí eu posso pensar se eu compro mais um pouquinho aqui de BR Partners. Vale, eu não vou comprar por agora. Prefiro uma correção de preço para aumentar um pouco a posição, tá? Mas eu acho sim boas empresas olhando para médio e longo prazo, principalmente aí, tanto para quem olha para ganho de capital e também para bons dividendos. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que eu sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço, teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link dessa belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm essas ações aqui. Banco do Brasil, Itaú, BR Partners, Petrobras e Vale. Em particular, tenho todas na carteira e acredito que vão trazer aí um excelente retorno olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!